Boa noite, que Jesus nos fortaleça e nos ajude a compreender as palavras do Evangelho para que nós possamos colocá-las em prática no nosso dia a dia. E para nossa lição da noite é o Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 5, os tormentos voluntários. O item 23, e é uma mensagem trazida por Fenelon e Leão, 1860. Para que a gente possa compreender bem essa lição, é interessante a gente buscar no dicionário o significado da palavra tormentos. E conforme o dicionário online, traz que o sofrimento, as privações, as dores, as aflições, as torturas, as inquietações que muitos passam. Quem é que nunca dormiu, né, ou tentou dormir, sentindo aquela inquietação, aquela preocupação exacerbada, né? Ou às vezes sofre por não saber o que vai acontecer no dia vindouro. Então, essas dores, essas aflições são tidas como tormentos. Mas o que são voluntários? Ainda segundo o dicionário, é quando se é feito, decidido ou escolhido algo ou alguma coisa, sem ser forçado. É deliberada vontade e escolha. Ou seja, é aquilo que eu procuro, que eu busco, é escolha minha. Não é obrigatório, não é imposto. Eu que busco, eu que procuro. Então, o que ele está perguntando aqui, se esses tormentos, né, essas aflições que são escolhidas, que são realmente procuradas por mim. E Fenelon, ele vem trazendo que nós buscamos a felicidade nas coisas materiais. Muitas das vezes nós fazemos coisas que não deveríamos, ou falamos algo que não deveríamos e nos alimentamos de sentimentos ruins, baixos, né? Que vão justamente contra os ensinamentos do Mestre Jesus, que traz o amor e a caridade como princípio. Então é nesse ponto que Fenelon vem nos alertar, nos acordar, né, para que nós possamos refletir diante dos nossos empecilhos, dos nossos obstáculos, como que nós estamos reagindo e o que nós temos procurado como sinônimo de felicidade. Muitas das vezes nós buscamos trabalhar, correr atrás de dinheiro, né, fortunas, achando que quando a gente tiver aquilo que a gente tanto deseja, a gente vai encontrar felicidade. Outras vezes, nós achamos que a aparência, né, a parte física, a externa, que é a beleza, investimos, né, fazemos cirurgia, corremos atrás de tratamentos, usamos cremes de beleza, porque a gente acha que a aparência, né, a beleza, está centrada na felicidade. Ou, muitas das vezes, no poder. Às vezes nós lutamos, trabalhamos tanto por uma hierarquia, para subir nessa hierarquia, achando que quando a gente tem o poder de decisão, o poder de mandar nos outros, isso nos traz a felicidade. E enquanto nós estamos buscando, nos torturando, né, nos afligimos por conta dessa felicidade, que nós depois descobrimos que são apenas ilusórias, momentâneas, né? Que muitas das vezes o que nos move em correr atrás da fortuna, da beleza, do poder, é justamente o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa vaidade e a ambição. Não que seja errado eu querer as coisas materiais. Se Deus permite, se Deus nos dá a possibilidade, então não é algo errado. O problema é quando a gente coloca a felicidade,
né? Quando a gente luta e briga sem observar de que forma nós conquistamos aquilo, mesmo que seja passando por cima de outros, mesmo que eu prejudique outros, e quando eu conquisto, aí vem o vazio, a dificuldade de entender, né, por que eu não encontro a felicidade. Então, Fenelon, ele vem nos alertar, ele vem trazer que o homem, ele incessantemente, ele está em busca da felicidade, mas que essa felicidade se fica cada vez mais distante, porque não é a felicidade não é deste mundo, ela não se encontra na terra, mas sim no gozo da alma, né? no gozo celeste, imperecíveis, a paz do coração. Essa sim é a única felicidade real. Então, aqui na Terra, muitas das vezes, nós acreditamos que nas coisas materiais, nas situações concretas, né, nós vamos realizar, que nós vamos, assim que alcançarmos, nós vamos ter a felicidade. Mas depois bate aquele vazio, aquele coração sem preencher, porque nós descobrimos que aquilo é apenas momentâneo. Não é bem assim que nós vamos encontrar. Quando você realiza uma ação, algo bom, algo que te deixa seu coração em paz, essa sim é a felicidade real, porque é uma felicidade espiritual, porque traz amor, abranda o nosso coração e a nossa consciência também. Então, essa felicidade real, porque nós não vamos ter a felicidade absoluta. Aqui nós vamos ter apenas alguns fragmentos de felicidade, alguns momentos de felicidade. Mas essa felicidade é aquela que brota do coração, que brota dos sentimentos mais puros. Isso que Fenelon quer nos chamar a atenção. Mas será que esses tormentos que nós criamos, essas aflições, esse sofrimento, aos olhos de Deus, é satisfatório? É útil? É importante? Não. Deus não quer o nosso sofrimento, né? E nós só sofremos em consequência dos nossos atos. Essa aflição, essa angústia, porque nós criamos, não Deus. Ele não quer que a gente sofra. E se nós sofremos, é em decorrência das coisas que nós fazemos. Mas se nós não temos a felicidade eterna, a felicidade absoluta, mas nós podemos ter a felicidade relativa. E como que eu posso desfrutar dessa realidade, dessa felicidade relativa? Primeiro, consciência do dever cumprido. Como é bom poder colocar a cabeça no travesseiro e sentir a satisfação de ter feito o melhor, de ter feito o que realmente era para ser feito. Ter a consciência tranquila, saber que a gente agiu da melhor forma possível. Essa sim é a felicidade relativa. A caridade, fazer o outro o que desejaria que lhe fizessem. Então, quando eu estou diante de uma dificuldade, de um obstáculo, ou a oportunidade de poder ajudar o outro que está passando por um momento difícil, porque se fosse comigo, se eu estivesse diante daquela situação e alguém estendesse a mão, eu ficaria feliz. Então, se eu me sentiria feliz com a ajuda do outro, por que não ajudar também o outro? Então, sempre se colocar no lugar do outro. Quantas vezes a pessoa, às vezes, chega brigando, gritando e muitas das vezes querendo nos humilhar, e a gente quer ressaltar que a nossa importância não pode sair menor do que o outro. E aí nós perdemos a oportunidade de sermos simples, de humilde, de saber ouvir aquele irmão que está adoentado, porque ele está encolerizado, ele quer atacar para poder se sentir melhor. Muitas das vezes
é a insatisfação, é a aflição que aperta. E eu tenho oportunidade de mandar boas vibrações, porque não é só coisas materiais que nós sabemos que é caridade. A paciência, a vontade de ajudar o outro, a oração, a devolução de energias positivas quando vem com carga negativa. Isso também é caridade. E isso tranquiliza o nosso coração. Respeito aos outros. Então, se eu tenho oportunidade de conquistar algo, mas para conquistar algo, eu tenho que desrespeitar o outro, eu tenho que passar por cima do outro, eu vou conseguir de qualquer forma. Esse momento deve ser repensado, porque se eu respeito, se eu dou a oportunidade do outro se reerguer, eu dou a oportunidade do outro se posicionar, isso também faz parte, pois isso vai me deixar tranquilo, meu coração vai ficar abrandado, porque eu sei esperar o meu momento, eu sei esperar o outro. Nós estamos nessa escala da evolução em momentos diferentes. Então, se eu já sei equilibrar meu pensamento, ter bons sentimentos, e o outro com quem eu convivo ainda está na luta para conquistar, esses valores, essas qualidades, então tem que respeitar aquele momento. Se ele ainda não consegue perdoar, se ele ainda não consegue aceitar os problemas da forma como vem, eu tenho que respeitar o limite, a capacidade e a evolução. Isso sim deixa o nosso coração mais tranquilo e torna felicidade. No exercício das leis da justiça, a gente procurar ser correto com todo mundo, em todos os momentos, em todos os lugares. Não é lá fora, eu sei ser justo e dentro do meu lar, não. É em todo momento, em todos os lugares, se eu posso ser correto, se eu posso fazer justiça, então eu vou tentar fazer. Eu vou agir da melhor forma possível. Então, assim, eu vou estar com a consciência tranquila e o meu coração em paz, sereno. Essa sim, essas características é de um coração feliz, de um coração em paz. Esse é o gozo da alma, em saber que nós podemos ser melhores e podemos ter o nosso coração aquietado, em paz. E os tormentos causados pela inveja e pelo ciúme, eles são voluntários? Será que somos nós que buscamos, nós que causamos através da inveja e o ciúme, esse sofrimento, essa aflição? E ele responde que sim, pois devem ser evitados. Cultivando a inveja e o ciúme, nós deixamos de aproveitar o tempo e as oportunidades para fazer o bem. Então, se o outro consegue com mais facilidade, é porque ele tem os seus méritos. Se eu invejo hoje, se eu cobiço aquilo que o outro tem, se eu sinto ciúme, porque o outro é tratado de uma forma, porque o outro consegue com mais facilidade, o outro não passa pelos tormentos que eu passo, é porque ele já sabe aproveitar o tempo na prática do bem. E se eu estou gastando a minha energia com coisas negativas, alimentando a inveja, o ciúme, quantas das vezes nós observamos isso entre irmãos? Ah, meu pai gosta mais do meu irmão. Ah, minha mãe sempre faz mais coisa para minha irmã. Então, muitas das vezes, nós não observamos o que o outro faz para nós. Nós sempre queremos que o outro tem. Nós sempre queremos a situação do outro. É aquela história, A gente sempre quer o que o vizinho tem. O dele é sempre melhor do que o nosso. Então, se nós alimentamos através
tipo de sentimento baixo, né? Porque o invejoso, o ciumento, ele não consegue dormir tranquilamente. É por isso uma das causas da insônia. Hoje, nesse mundo moderno, em que as pessoas estão sempre de olho no que o outro tem, no que o outro conquistou, a posição do outro, a beleza do outro. Então, aquele ciúme, aquela inveja que alimenta o coração, ele não consegue dormir, ele não vive em paz, né? Porque tem que estar sempre preocupado no como que ele vai se vestir, como que ele vai se posicionar, o que ele tem, o outro é melhor, se o outro é pior. Então, fica alimentando essa inveja e o ciúme e não dorme, não tem sossego, é infeliz, ele gasta a energia dele o tempo todo, os pensamentos, os sentimentos, né? Para poder se igualar ao outro, ser melhor do que o outro, e ele vive sempre inseguro. Então, uma das causas da insônia hoje, né, a perturbação, muitas pessoas que não conseguem dormir, é devido a essas aflições, é ficar preocupada em excesso com aquilo que poderia ser evitado, porque muitas das vezes nem vai acontecer aquilo que a pessoa está pensando, preocupada, mas o fato de alimentar o ciúme e a inveja, provocando sentimentos ruins, pensamentos negativos, vai fazer com que a pessoa fique atordoada e não consiga desligar do mundo material e descansar durante o sono. Então, pobres e insensatos, que não imaginam que terão de largar todas essas frioleiras, cujas cobiças lhe envenenam a vida. Então, Fenelon, ele vem nos mostrar que quando desencarnarmos, nós não vamos levar os bens materiais. A casa, o carro, a posição, o dinheiro, a fortuna acumulada, a beleza externa. Nada disso a gente vai levar. Nós vamos levar os pensamentos bons, os bons sentimentos, as nossas ações concretas na área da caridade, da fraternidade, essas sim nós vamos levar. Mas ele está tão preocupado em adquirir coisas materiais, bens materiais, que ele não tem tempo para alegrar o seu coração. E quando desencarnar, como ele não vai levar nada disso, o que ele vai levar então? Porque se ele gastou o tempo dele atrás dessas coisas que poderiam ter sido deixadas para lá, que não era tão importante, não que não seja importante você ter coisas materiais, isso não impede. O problema é quando a gente só quer ter coisas materiais e esquece de investir no espírito, na parte espiritual. Então, algumas pessoas, elas passam por grandes provações, sem nada fazerem, para que seja consequência, porém, podem estar reparando falta cometida em uma vida anterior. Então, muitas das vezes, a pessoa diz assim, ai, coitado de fulano, vive sofrendo, perdendo as coisas, e ela é tão boa, não prejudica ninguém, não faz maldade, só fala coisas boas, mas coitada, está sempre passando por dificuldades, por momentos difíceis, perdendo, já perdeu a casa, já perdeu o emprego, perdeu um filho, mas nós não sabemos, talvez nessa encarnação ela tenha se redimido, esteja trabalhando para as coisas boas, mas e as outras encarnações em que ela deixou de fazer ou fez algo que prejudicasse os outros? Então, essas provações é o momento que ela tem para colocar em prática aquilo que ela já aprendeu. Então, nós não sabemos o que aquela pessoa já fez no passado. Talvez não seja só dessa vida, sejam coisas anteriores. E aí, como provação, ela precisa resgatar. Mas tem também aquelas que não sabem sofrer, sofrem mal, reclamam, revoltam e agem sem cuidado. Então, algumas pessoas às vezes perdem sua casa, perdem o seu emprego, tem um filho doente ou perdeu um filho, mas é resignada, sabe aceitar cada provação, com fé, com caridade, com amor, segue em frente. Agora outras
diante de uma situação dessa, começa a ficar revoltado, achar que ele não merecia nada daquilo, que ele não saiba, que Deus não olha para ele, né? Que ele não é filho de Deus porque está passando só por coisas ruins. Então, ao invés do bem sofrer, ele procura o mal sofrer. Porque quanto mais a gente se revoltar, agir ao contrário, deixar de seguir em frente, tentar evoluir, aceitar, acatar, com amor, com fé, com resiliência, as provações, mais difícil vai ficando. Ao invés dele pagar suas dívidas, ele vai contrair cada vez mais dívidas. Então, quem vive feliz com o que possui, trabalha, se esforça para adquirir certas coisas, porque nós somos donos somente dos nossos pensamentos e sentimentos. Ele vive um estado mental mais leve, mais sereno. Então, se nós nos contentamos com o que nós temos, com a família, com o emprego, com as pessoas com quem nós convivemos, claro que ele procura trabalhar, conquistar coisas boas para favorecer e trazer conforto. Mas é importante, acho que todo mundo já conhece, inclusive, essa mensagem de Chico Xavier, né, o supérfluo e o necessário, e quando ele diz: enquanto uns estão preocupados em ter um sapato novo, o outro está preocupado em apenas ter os pés. Enquanto o outro está preocupado com a roupa nova, com a roupa mais bonita, o outro só queria ter um agasalho para poder vestir. E nessa mensagem ele vem mostrando que nós necessitamos apenas do essencial, do básico para sobreviver. Muitas das vezes a gente acumula. O que adianta eu ter um closet, né, com sei quantos pares de calçado? Eu não vou nem usar tudo aquilo. Sendo que o necessário, que eu preciso, é poder caminhar. Conforto para os meus pés. Não há necessidade de acumular tantos pés de sapato, sendo que muitas das vezes eu nem vou usar. O que adianta eu gastar todo o meu salário com a melhor comida e depois o resto do mês ter dificuldade para se alimentar? Então, aqui ele vem nos mostrar que nós devemos preocupar, sim, o que é necessário, o que eu preciso para sobreviver, sobreviver bem, tranquilamente, satisfazendo as necessidades não só do corpo, mas principalmente as necessidades espirituais. Isso sim é básico para sobreviver, mas eu não preciso de luxo e nem de sobra, de excesso. Então, como que nós podemos enfrentar esses tormentos que nós criamos, essas aflições, né? Como que eu faço para poder sair dessas aflições, desses sofrimentos? Se somos nós que criamos, como evitar de criar essas aflições e sofrer antecipadamente? Primeiro, com resignação e confiança nos desígnios de Deus. Então, se nós estamos passando por aquele momento, por aquela dificuldade, aceitar como provação, que é importante a gente conseguir passar da melhor forma, né? O bem sofrer, para que nós possamos conquistar um degrauzinho a mais na nossa evolução. Naqueles momentos difíceis, eu vou acalmar o meu coração na oração, na palavra do Mestre Jesus, que também soube sobreviver aos tormentos, às dificuldades diárias. Então, se eu sou uma pessoa que já tem conhecimento, que eu tenho responsabilidade com essa encarnação que eu pedi tanto para ver, então essa provação é uma oportunidade de crescimento. Então eu vou saber aproveitar bem essa oportunidade. Contentando-nos com o que temos,
que é o necessário para suprir todas as nossas dificuldades. Então, ser grato por aquela família que nós nascemos, ser grato pelo alimento que nós temos na mesa, ser grato por conviver com aquelas pessoas, né? Seja no trabalho, seja na família, seja no centro, na igreja, no lazer, na academia, em qualquer lugar. O que nós recebemos é o suficiente, é o básico, é o necessário e é o que nós pedimos para poder vencer as nossas dificuldades, transformar os nossos vícios em virtudes. Então, muitas das vezes a pessoa diz assim: ah, eu não pedi para nascer nessa família, ah, eu não pedi para ter um pai assim, ah, eu não pedi para ter um irmão assim. Pediu sim. Se eu tenho dificuldade para lidar com meu pai, com meu irmão, com meu tio, com meu amigo, no trabalho, então é porque eu preciso passar por esses momentos para poder galgar. Lá na frente, né, na vida espiritual, os méritos que eu preciso. Então, se eu tenho que passar por essa provação, ninguém vai passar por mim. Sou eu que tenho que aprender a melhor forma para poder conseguir sair da situação. Calma é uma felicidade em meio das tempestades da vida. Então, quando eu estou diante de uma doença, quando eu estou diante de uma briga, às vezes é o irmão que às vezes não quer conversar com o outro, às vezes é o pai que se afasta do filho. Então, diante de uma doença, qualquer dificuldade, qualquer obstáculo, eu vou apoiar na serenidade, na tranquilidade, porque se eu me acalmo, se eu consigo saber ouvir o que a espiritualidade está me dizendo, que muitas das vezes os nossos irmãos benfeitores, eles estão ali naquele momento de tempestade e eles estão nos dizendo, nos ajudando, mostrando o caminho. Mas se eu estiver com temperamento forte, se eu estiver inquieto e se eu não sossegar o meu coração, eu não vou conseguir ouvir. Então eu vou buscar respirar profundamente, serenar o meu coração e buscar seriamente a resposta da espiritualidade, porque se ela não tiver naquele momento a resposta, pelo menos acalmar, abrandar o meu coração para poder vivenciar aquele momento tão difícil. Podemos, entretanto, buscar melhoria na situação material. O que não podemos é transformar isso em motivo de aumento de sofrimento. Então, veja, em momento nenhum o Fenelon diz que nós não devemos buscar as coisas materiais. Então, se Deus me deu inteligência, capacidade, condições de buscar melhora material, eu vou buscar sim. A minha família merece, eu mereço, e todos que estão à minha volta. Porque se eu estou bem, né, se eu estou satisfatoriamente, eu posso ajudar o outro com coisas materiais também. Agora, o importante é eu perceber que eu tenho que manter esse equilíbrio. Eu não devo correr tanto das coisas materiais a ponto de esquecer as coisas espirituais. O momento de meditação, de estudo, de compreensão, de trabalho. Então eu preciso manter essa balança, é o equilíbrio. É o que eu estou fazendo, eu não devo viver só para as coisas espirituais, como eu não devo viver só para as coisas materiais. Então, quando eu busco o equilíbrio, eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu posso adquirir coisas que vão favorecer, melhorar a minha vida material, mas eu também preciso buscar estar com Deus, buscar ser correto, buscar as qualidades que nós necessitamos, né? As virtudes que Deus espera de nós, aquelas que Jesus nos ensinou. Então, faz parte do equilíbrio, faz parte da evolução, desenvolver o intelecto, buscar a melhoria na parte material e desenvolver também
a parte espiritual. Então, eu espero que através dessas reflexões que nós fizemos de Frénon, nós possamos pensar na nossa vida diária, transformar aquilo que precisa ser transformado, principalmente a nossa reforma íntima, buscar em nosso coração qual tipo de sentimento que está faltando, sentimentos nobres, sentimentos superiores, aqueles sentimentos ensinados pelo Mestre Jesus, sabendo que o amor e a caridade vêm em primeiro lugar. São esses tipos de sentimento que movem a minha evolução aqui na Terra. E nós estamos aqui para crescer, para melhorar, para evoluir. É isso que o Pai espera de nós. Então eu espero que a minha contribuição, a minha reflexão, faça você também se sentir melhor ao colocar a cabeça no travesseiro e saber que fez o melhor. Obrigado pela sua paciência em me ouvir. Até a próxima.